um pássaro? É um avião? Não, é o curso gratuito de extensão Quadrinhos em Sala de Aula, Estratégias, Instrumentos e Aplicações, que tem como objetivo fornecer aos profissionais de educação, quadrinistas, pesquisadores e interessados pelo assunto, subsídios para que, conhecendo todos os principais elementos da linguagem, particularidades e recursos dos quadrinhos, poder explorar adequadamente as suas possibilidades, introduzindo-os na prática didática, enriquecendo, otimizando e dinamizando o processo de ensino e aprendizagem. Em nossa primeira videoaula, as HQs e a escola, com o professor Valdomiro Vergueiro, você vai descobrir a importância da utilização da linguagem dos quadrinhos no ambiente escolar, o seu histórico, as dificuldades e as principais vantagens. Aqueles que têm mais de 40 anos hoje em dia, provavelmente lembram da época em que história em quadrinhos e educação eram coisas totalmente opostas. Lembram provavelmente de experiências que tiveram pessoalmente, quando levaram histórias em quadrinhos para a sala de aula e foram repreendidos pelos professores, porque as histórias em quadrinhos eram coisa totalmente oposta ao ensino. História em quadrinhos era divertimento, era recreação, ensino era coisa séria, escola era coisa séria. As duas não conversavam. Essa época, felizmente, ela já ficou para trás. Tivemos uma evolução e hoje em dia já existe uma aproximação maior entre escola e histórias em quadrinhos. Muitas das resistências que existiam em relação às histórias em quadrinhos, ela se deve ao trabalho de um psiquiatra norte-americano que fez um estudo sobre as revistas em quadrinhos e identificou que o comportamento irregular ou não padronizado dos leitores se devia à leitura de histórias em quadrinhos. Então ele identificava os grandes malefícios que se davam na educação com a leitura de histórias em quadrinhos. Ele escreveu um livro que se chamou A Sedução dos Inocentes, em que ele relatava as suas descobertas e identificava todos os males que a adolescência norte-americana passava naquele momento com a leitura de histórias em quadrinhos. Isso fez com que a sociedade em geral se colocasse de maneira negativa em relação às histórias em quadrinhos, imaginando que elas fossem realmente uma influência ruim para a juventude. Felizmente, estudos posteriores demonstraram que se tratavam muito mais de preconceitos contra a linguagem do que qualquer outra coisa. Não existe nada na própria linguagem que vá levar a algum tipo de comportamento. As histórias em quadrinhos foram escolhidas naquele momento, existem fatos históricos que vão identificar essa questão, como o bode expiatório para explicar os problemas da sociedade naquela década. Essa visão negativa das histórias em quadrinhos foi para os outros países, para vários outros países, inclusive para o Brasil, e onde as histórias em quadrinhos sofreram muita resistência para serem utilizadas no ambiente escolar. E aos poucos as histórias em quadrinhos começaram a dar uma volta por cima. E isso começa inicialmente na Europa, em que os estudiosos identificam aspectos artísticos importantes das histórias em quadrinhos, identificam benefícios em termos de representação social, em termos de avanços da arte dos quadrinhos e começam a notar, a chamar a atenção para uma linguagem específica das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos têm uma forma de narrar que é totalmente específica dela. O cinema não tem essa forma de narrar, a literatura não tem essa forma de narrar, o teatro não tem essa forma de narrar. As histórias em quadrinhos são uma linguagem que trabalham a realidade de uma forma toda dela e que fazem com que o leitor tenha uma participação total na leitura. Quer dizer, quando existe no momento de criação da história em quadrinhos, vamos dizer, o autor ele retira alguns aspectos da realidade e deixa esses aspectos não retratados na narrativa quadrinística. E isso faz com que as histórias em quadrinhos possam ser vistas muito mais do que um caminho para um leitor preguiçoso, como um caminho para um leitor muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais inteirado com aquilo que está lendo. Quer dizer, é um momento de interação, de integração na leitura. Quer dizer, o produto quadrinístico
ele interage com o leitor e o leitor interage com esse produto, complementando aquilo que não foi passado para ele na própria linguagem. Ele está participando a todo momento. Naqueles espaços entre um quadrinho e outro, que a gente chama de calha, ele está complementando a história e utilizando a sua imaginação. Então, isso demonstrou para a sociedade, de maneira geral, que a linguagem dos quadrinhos ela é muito mais rica do que se imaginava inicialmente e que ela complementa e ela pode trazer benefícios muito claros para o leitor de quadrinhos e especificamente para a educação. As histórias em quadrinhos têm muito a trazer para o ensino. Elas tratam de todos os aspectos da vida, elas atingem todas as camadas sociais e elas podem trazer uma contribuição real para todas as disciplinas. Então, nós acreditamos que não existem limites para a aplicação das histórias em quadrinhos em ambiente educacional. O professor pode utilizar os quadrinhos e ele, para isso, precisa apenas conhecer mais as características da linguagem dos quadrinhos, conhecer mais os diversos meios em que as histórias em quadrinhos são publicadas, conhecer os autores que são veiculados e saber escolher aquelas que melhor atraem os seus alunos e que melhor falam ou conversam com os seus interesses didáticos. Existem várias vantagens em relação às histórias em quadrinhos. Em primeiro lugar, as histórias em quadrinhos elas não agridem a realidade do seu aluno. Os estudantes eles têm uma familiaridade com as histórias em quadrinhos, faz parte do dia a dia deles. Então, quando você traz o professor traz uma história em quadrinhos para a sala de aula, ele não está trazendo algo novo, algo que não faça parte do dia a dia do aluno, ele está trazendo algo com que o aluno já está familiarizado. Um outro motivo é que é uma mídia muito fácil de ser utilizada, muito fácil de ser encontrada. Você consegue obter histórias em quadrinhos em qualquer esquina, basicamente, e é um custo bastante acessível. Então é muito fácil você ter esse material para utilização em sala de aula. Inclusive, você pode utilizar, fazer com que os próprios alunos participem desse processo de introdução dos quadrinhos, trazendo os seus próprios materiais, eles indicando os seus próprios materiais, aqueles quadrinhos que eles têm mais familiaridade e que eles gostam mais. E um aspecto muito importante é que as histórias em quadrinhos ajudam na socialização de crianças e jovens. Quer dizer, a partir das histórias em quadrinhos, a leitura compartilhada pode ser utilizada para discutir aspectos que estão no seu dia a dia, que fazem parte da sua realidade. As histórias em quadrinhos falam do dia a dia, elas falam da realidade dos leitores. Então, elas são um aspecto muito importante para ajudar nessa socialização. Os jovens que leem quadrinhos gostam de discutir, de trocar ideias sobre as histórias em quadrinhos que eles leem, seja sobre super-heróis, sobre as histórias em quadrinhos de todas as temáticas possíveis. Quando o professor utiliza as histórias em quadrinhos de sala de aula, não existe aquela resistência que poderá ocorrer se ele traz um material que não faz parte do dia a dia dos alunos. Essas são as vantagens de você utilizar histórias em quadrinhos em sala de aula. As histórias em quadrinhos são importantes como um instrumento de trabalho para o professor. O mais importante nesse processo é o professor, que ele é o agente do processo educativo. É o professor que saberá escolher o material apropriado para seus alunos, é o professor que saberá identificar a necessidade específica daquele material naquele contexto específico de sala de aula. Então é importante que o professor tenha essa preocupação em estar sempre em dia em relação às histórias em quadrinhos, em conhecer as histórias em quadrinhos mais a fundo, em saber identificar aquele material que é mais próprio, conhecer a produção, o processo de produção das histórias em quadrinhos e dessa forma poder utilizar as histórias em quadrinhos de uma forma mais eficiente. A grande chave para a utilização das histórias em quadrinhos em ambiente didático é o conhecimento que o professor tem sobre o meio e a familiaridade que ele tem para escolher aquele material que é mais apropriado para as suas finalidades de ensino. Então é preciso que o professor acredite e que
faça um investimento específico em termos de conhecimento sobre as histórias em quadrinhos e sobre aquilo que está sendo produzido, de forma a poder aplicar melhor as histórias em quadrinhos no seu ambiente didático. Como eu mencionei, as histórias em quadrinhos tiveram um primeiro momento nessa relação com a educação, que foi uma rejeição total. Tudo que vinha das histórias em quadrinhos não podia ser utilizado na educação. É o que eu chamo de uma fase de rejeição. À medida que o tempo foi passando, alguns professores começaram a ver alguns benefícios das histórias em quadrinhos e começaram a utilizar as histórias em quadrinhos, eu diria até que de uma forma meio subreptícia, em ambiente escolar, mas é que eu chamei o momento da infiltração. Nessa fase de infiltração, as histórias em quadrinhos começam a ser utilizadas por alguns professores mais visionários, que tinham uma visão mais aberta sobre o meio, começam a aparecer em livros didáticos, que são produzidos voltados para a utilização em sala de aula, primeiro uma tira, uma página de quadrinhos. Então, nesse momento de infiltração, as histórias em quadrinhos começam a entrar dentro do ambiente escolar e os professores começam a ficar mais familiarizados com ela. Aos poucos, as autoridades educacionais começaram a ver que as histórias em quadrinhos tinham benefícios específicos a trazer para a educação. E começaram a mencionar as histórias em quadrinhos em documentos oficiais, seja no PNBE, no Plano Nacional de Biblioteca na Escola, seja nos parâmetros curriculares nacionais, seja na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. As histórias em quadrinhos começaram a surgir como uma proposta de aplicação clara para o ensino. Então, esse terceiro momento, que é o momento que eu chamo agora, é o momento de aplicação, que é a fase de aplicação, em que as histórias em quadrinhos estão sendo conclamadas, digamos assim, pelas autoridades governamentais da área de ensino a serem utilizadas na educação. Elas estão sendo distribuídas para as escolas, elas estão nas bibliotecas das escolas. Não existe nenhum empecilho ou nenhum obstáculo real para que o professor utilize as histórias em quadrinhos em sala de aula. O que é necessário é que o professor realmente se coloque com predisposição, se abra para a utilização das histórias em quadrinhos em sala de aula e ele descubra que realmente ele tem muito a ganhar com isso e os seus alunos mais ainda. Existe muito mais a ser dito a respeito das relações entre as histórias em quadrinhos e a escola. E isso, por si só, já justifica o surgimento cada vez mais crescente de teses, dissertações e pesquisas que se debruçam sobre a sua aplicação no ensino e na educação. Acompanhe as nossas videoaulas no canal Futura e fique ligado nos módulos no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!